lockdown, menor tinha contaminação do que São Paulo, para vocês terem uma ideia, né? E em meio a isso, a CSP com Lutas está fazendo essa campanha pela quarentena geral, 30 dias de quarentena. E eu queria que o Atinagros comentasse um pouquinho sobre como é que está sendo essa campanha, qual é a proposta da CSP com Lutas e o que motivou a ação. Boa noite. Me ouvem bem? Então, boa noite, Flávia. Boa noite, Vera, minha camarada de luta. Thaís. Boa noite aos internautas. Então, olha só. Primeiro, eu queria, digamos assim, em nome da CSP com Lutas, agradecer o convite do PSTU, São Paulo, registrar aqui, como sempre, me é tarefa, digamos assim, e me causa orgulho a felicidade de poder contribuir com as nossas reflexões, para além de, em nome da CSP com Lutas, em nome dos operários da construção civil de Belém do Pará, categoria a qual eu pertenço, e entrar diretamente no tema como se eu estivesse começando pelo fim. Quando a gente está defendendo 30 dias de quarentena geral, com renda digna para todos, nós estamos querendo dizer geral, é geral mesmo. Não é fake news. Geral não é... Eu vou comentar a sandice do Bolsonaro depois, mas geral não é sequer a quarentena que tem sido adotada pelos governadores, sejam eles de direita ou de esquerda, seja o Dória ou seja o Flávio Dino. Porque a quarentena implementada por esses governadores, que obviamente nós temos que saudar a defesa que eles fazem publicamente do isolamento social como principal instrumento de defesa contra a contaminação e as mortes. Agora, para esses senhores, sejam eles de direita ou de esquerda, nenhuma obra paralisou no conceito inicial deles. Nenhum canteiro de obra, nenhuma mineradora, nenhum setor da grande indústria. Então, veja, quando a CSP com Lutas defende, na verdade, publiciza hoje de maneira mais geral a urgência de uma quarentena geral, é geral para todo mundo, do autônomo ao pequeno proprietário, ao trabalhador da indústria. A exceção seria exatamente e somente os trabalhadores do serviço essencial. E é uma quarentena que precisa garantir, precisa e o país pode garantir, como mínimo, 2 salários mínimos em cada família desse país, independentemente da classe ou fração de classe, sendo classe trabalhadora, não independentemente da classe. Mas, inclusive, o pequeno proprietário, o pequeno autônomo, o pequeno comerciante que deveria ter crédito. Então, veja, olha a contradição que se dá no dia dessa live hoje. Todos os governadores, praticamente sem exceção, o discurso que estão fazendo é de flexibilizar a quarentena parcial que eles adotaram. Agora, veja, no momento em que o Brasil assume o pódio macabro do número de mortes e do número de contaminados. Em todas as matérias, artigos, notícias que você lê, é flagrante a quem eles estão concedendo a flexibilização da pouca quarentena que eles implementaram. São aos grandes empresários e banqueiros, que é que, na verdade, quem financia não só a campanha deles, mas é quem manda no sistema capitalista. Então, essa ordem democrática que nós temos, do vereador, do deputado estadual, do deputado federal, do prefeito, do governador, do senador, e até do presidente da República, na verdade, é uma capa, como diz o peão, é uma cortina de fumaça, porque, no final das contas, quem determina o que eles fazem ou deixam de fazer é o interesse do grande capital, o interesse do lucro, o interesse, como foi dito naquele vergonhoso vídeo, o interesse do CNPJ. Então, muito mais, inclusive, do que cumprir um papel de defender a vida da classe trabalhadora, inclusive de defender
a salvação do país, a política da nossa campanha de quarentena imediata, total e geral, com renda que as pessoas possam ficar em casa, ela se faz necessária. Sempre foi essa a nossa bandeira, só que agora se faz mais necessária ainda, porque há uma pressão do dinheiro que faz os governantes concederem. Então, nós estamos falando com subnotificação de 25 mil famílias chorando seus mortos, de 200, 300 mil infectados, isso sem considerar a subnotificação. E com toda a ciência de Deus e o mundo e mais Raimundo, por assim dizer, ou seja, de tudo que é lugar do planeta, não só apontando que o isolamento social é o principal mecanismo, mas hoje todos eles apontando o Brasil no pódio macabro da morte. Por fim, digamos assim, essa campanha, nós gostaríamos muito que ela fosse uma campanha assumida por todas as centrais sindicais, por todos os movimentos sociais, porque junto com ela, ou seja, para que ela seja implementada, está evidente que é preciso, ou seja, para a gente combater o vírus do Covid-19, neste país, só é possível se romper a primeira barreira, que é o outro vírus. Então, é preciso derrubar o governo Bolsonaro e Mourão imediatamente para que a gente possa implementar medidas que permitam salvar a vida das pessoas. Então, a campanha da CSP Contas, que infelizmente com esse conteúdo não foi assumida a partir da cúpula dirigente das grandes organizações, cumpre também esse papel de fazer um chamado a que, além da gente desenvolver uma campanha comum pelo Fora Bolsonaro, a gente avança por Fora Bolsonaro e Mourão, e a gente avança, aliás, se desde o começo tivesse feito 30 dias de quarentena geral aqui, com todo mundo garantindo sobrevida para todo mundo, não estava esse caos, essa bagunça e essa instrumentalização político-ideológica que esse governo de ultradireita e assassino propaga no país, e também muitos governadores que a meio pau ficam fazendo a defesa e que agora todos recuam. Portanto, necessitamos urgente 30 dias de quarentena geral, com renda básica mínima de 2 salários mínimos para cada família desse país, e, como disse no início, geral é geral mesmo, para que todo mundo possa ficar em casa, desde o Uber ao servente de pedreiro, desde o gerente ao professor do ensino infantil, todos os operários, enfim, todo o país tem que se isolar, se cuidar. E para isso é preciso romper a barreira do vírus chamado governo Bolsonaro e Mourão, e nós temos força para isso. Desculpa o tempo, Thaís, eu queria só fazer um registro para a gente seguir conversando. Eu andei lendo muitas coisas entre aspas, no limite digamos assim, das minhas possibilidades, com uma violência de um governo como esse, negacionista, que não dá condição, que humilha metade dos 100 milhões que precisam dos R$600, ou seja, num país onde as pessoas não têm condição de comer, a gente ainda está com uma faixa entre 50% e 60% de pessoas que, nas grandes capitais, estão cumprindo isolamento social, e temos uma pesquisa atual de 60% que apoia o isolamento social e que já foi de 76% e que varia, a comprovação de que, diferente do que muita gente propaga, nós temos um Brasil consciente, um povo pobre e trabalhador consciente e que só não executa a defesa científica da sua vida porque o país é governado por um genocida que, na verdade, faz questão de matar pelo menos 1 milhão da gente que vive do trabalho para poder, digamos assim, aí sim, flexibilizar a concorrência e o lucro deles, porque é para eles que eles governam. Então, eu queria também saudar o esforço da nossa população, respeitar o rompimento da quarentena, porque ela tem se dado em busca do direito de dar. Então, nós estamos numa encruzilhada, ou o peão morre
de fome ou morre de vírus. Por quê? Porque não tem Estado que proteja a vida de quem trabalha. E uma quarentena geral pode ser conquistada na luta comum de toda a classe trabalhadora brasileira. Essa é a concepção, essa é a leitura da CSP Contas. Atinagoras. O Atinagoras comentou aqui da Thaís, porque além da gente que vocês estão vendo aqui na tela, eu, a Vera e o próprio AT que está falando, tem a Thaís também que está nos bastidores, ajudando as lives do PSTU São Paulo acontecerem aqui toda semana. Então, eu queria aproveitar esse momento para agradecer a Thaís, que está fazendo um trabalho aí que vocês não estão vendo, mas aqui para a gente é muito importante. E sem falar que aqui na minha tela eu não estou lhe vendo, viu, Flávio? Pois eu estou aqui, estou te vendo. Os probleminhas básicos aí, né? Porque live é essas coisas mesmo. Ô Vera, eu queria aproveitar então aí os comentários do Atinagoras para que você também dissesse um pouco, porque o PSTU chegou a entrar também com uma ação na justiça, também nesses mesmos termos, né? Exigindo a quarentena real com as condições sociais. Mas, como eu falei anteriormente, o governador aqui de São Paulo, Dória, está se recusando a decretar o lockdown, que no caso é a única medida que de fato conseguiu fazer com que caísse a curva, né, da contaminação nos países da Europa. Nenhuma outra medida conseguiu alcançar esse resultado. E a gente tem visto que a curva, na verdade, em São Paulo ainda está subindo e pior, né, nas periferias está sendo uma contaminação muito grande. Então, eu queria que você comentasse um pouco também sobre essa ação que o PSTU está fazendo e como é essa quarentena que o PSTU defende, porque muitas famílias não conseguem simplesmente ficar em casa, como a gente já tem visto, né? Então, eu acho que é importante comentar sobre essa questão também, Vera, se você puder falar um pouco sobre isso. Acho que o microfone está desligado. Abre o microfone. Sabe que todo mundo fez isso, minha gente. Boa noite, Flávia, boa noite, Atinagoras, boa noite, Thaís, boa noite a vocês que estão aí nos acompanhando. Espero que tenhamos toda uma semana de muitas lutas, de muitas batalhas e de algumas conquistas necessárias para a nossa classe. Então, o PSTU entrou com uma ação exigindo da prefeitura aqui na cidade de São Paulo, né? Exigindo do prefeito Mário Covas, na justiça, para que o prefeito Mário Covas assegure de fato essa quarentena geral, em que só funcione somente os serviços que são essenciais, ou seja, os serviços de saúde e os serviços de alimentação. E o transporte que seja somente para transportar esses trabalhadores da saúde e da educação, da saúde e de alimentação, que é o que eles chamam de lockdown, né? Então, agora esse nome está super famoso, é lockdown para lá, lockdown para cá, mas lockdown que tem acontecido e o que nós temos visto até agora não significa nada além para os governos do que a repressão, principalmente aos mais pobres, porque só se arrisca para ir trabalhar todos os dias, enfrentando um ônibus, um transporte lotado, seja o ônibus, seja o metrô, seja o trem, seja a pé, ou fazem aglomerações, o conjunto da classe trabalhadora que precisa buscar todos os dias o seu sustento. E essas pessoas saem de casa com medo, com muito medo, mas ela precisa buscar o pão de cada dia. Porque... E aí, o que acontece? O Brasil hoje é o epicentro da pandemia no mundo. Nós chegamos em primeiro lugar nesse negócio. São Paulo é a cidade onde tem o maior número de contaminados e o maior número de mortes também. E em plena aceleração do número de mortos e de contaminados, principalmente nas periferias das cidades, o governo Dória disse que, ao invés de fazer a quarentena total, né, geral, ele disse que vai flexibilizar
e vai apresentar uma quarentena inteligente, eu não sei o que é que ele chama de inteligente, porque para nós, a inteligência dele para nós vai ser a morte, né? Para a maioria dos que são pobres. Ao invés de fazer exatamente o contrário. E Covas, que disse há 2 semanas atrás, né, 2 semanas mais ou menos atrás, que disse que havia a possibilidade de fazer o lockdown, né, de proceder com o lockdown na cidade para tentar conter o número de casos, que é cada vez maior também. E nesse momento, agora já se fala da possibilidade também, não desse uma data, mas de abertura também da economia. No momento em que 88% dos leitos de UTIs aqui estão ocupados. Ou seja, a possibilidade já está colocada, já foi divulgada em nível nacional, e aqui em São Paulo não é diferente, que o Brasil vai entrar em colapso, né? E nós já estamos chegando nesse caminho. Então, essa é a razão pela qual o PSTU entrou com uma ação, né, exigindo a quarentena geral, que é o que eles chamam de lockdown. O que é isso? Só deve funcionar as empresas que são de serviços essenciais e nada mais. Além disso, é preciso assegurar as condições para que as pessoas possam ficar em casa. As pessoas não ficam em casa, nem saem na rua para se contaminar, porque elas querem ficar doentes e morrer. Até porque a possibilidade de morrer entre os mais pobres é muito grande, porque lhe falta assistência. Quantas vezes a gente está vendo agora na TV as pessoas desesperadas nas portas das UPAs, dos hospitais, porque as pessoas, quem está doente não consegue sequer o tratamento, quer dizer, não corre o risco nem de ter direito à vida, a possibilidade de se agravar o quadro e morrer. Então, no momento, exatamente nesse momento, tanto o governo do estado quanto o prefeito falam de abertura da economia. E isso, Bolsonaro tem uma teoria que é de imunidade do rebanho, e ele fala disso abertamente. Imunidade do rebanho é o seguinte: todo mundo se contamina, quem sobreviver, sobreviveu. Ou você tem vacina para todo mundo. No caso de Bolsonaro, é só para morrer mesmo. E Dória e Bolsonaro e Covas, muito embora não defendam isso, vai para a TV e diz que tem uma quarentena que é parcial e, portanto, ela é insuficiente, coloca em risco a vida da população, não dá condições para as pessoas ficarem em casa. Ao dizer que vai abrir a economia e não fazer a quarentena total, eles, na verdade, são cúmplices também do genocídio em curso que existe nesse país, que é encabeçado por Bolsonaro. Na verdade, a Atenágoras falou, né, que no meio dessa luta contra o Covid-19, nós também temos no meio do caminho que tirar o governo Bolsonaro, porque ele é um dos principais entraves nessa luta. Nós dizemos que nós temos a classe trabalhadora no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo, tem 3 pestes para combater. Uma é o sistema capitalista, a outra é o coronavírus, e um terceiro que é o governo Bolsonaro e Mourão. Porque é um governo que é abertamente genocida, que está pouco se lixando para as nossas vidas, que não investe em nada, mas o mesmo ocorre aqui em São Paulo. Porque como é que o governo vai abrir a economia aqui, se você tem 88% dos leitos de UTIs ocupados, significa dizer que você está condenando à morte os trabalhadores e os mais pobres que vivem nas periferias da cidade, como são os casos que ocorrem em Brasilândia, né, que é onde mais tem morrido pessoas. E mais, por exemplo, São Paulo, para além disso, ele não dá as condições, que aí é o que nós exigimos. Só é possível assegurar uma quarentena que corresponda às necessidades e dê condições para as pessoas ficarem em casa se elas tiverem comida, para elas sobreviverem, se elas tiverem água, se elas tiverem álcool gel, se elas tiverem renda, se elas tiverem salários, que são aqueles que estão trabalhando, e aqueles que vivem aglomerados tiverem condição de fazer o distanciamento social. E para isso é preciso assegurar também moradia. E é possível fazer isso. É inadmissível, na verdade, que na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo você tenha 11 milhões de pessoas
vivendo amontoada umas sobre as outras, porque se o Brasil é um dos mais ricos do mundo, São Paulo é o estado mais rico do Brasil. A capital de São Paulo é a quinta maior, é a quinta cidade mais rica do mundo. Dos 44 milionários que existem no Brasil, 23 residem aqui no estado de São Paulo. Residem aqui, são donos de bancos, são donos de multinacionais, são donos das empresas que foram privatizadas, como o da Vale, no setor de mineração, no setor de aço, no setor de cimento. Ou seja, todos aqui. É inadmissível que aqui em São Paulo você tenha milhões de desempregados e que o governo de São Paulo e o prefeito de São Paulo não assegure o complemento de salário, já que o auxílio dado pelo governo federal é uma miséria e não dá para suprir as necessidades de quem vive aqui. Então, é por essa razão que nós entramos com essa ação. A prefeitura, o pedido foi acatado pela justiça e a prefeitura, né, ou seja, o prefeito Covas tem 72 horas para responder a isso. Mas mais do que isso, que nós temos que contar mesmo com as nossas vidas, para além disso, exigir que tenhamos condições de assegurar as nossas vidas e, por isso, precisa de uma quarentena geral e com condições para que a gente possa fazer essa quarentena. Perfeito, Vera. E é importante lembrar isso que você colocou, né? Que esses problemas que a gente está vendo agora não foram simplesmente causados pela pandemia, mas são problemas que se arrastam já há muito tempo, que deixam as periferias e a classe trabalhadora nessa condição de vulnerabilidade, né? E que agora tem por consequência arrastar uma boa parte da classe trabalhadora para a morte e também arruinar uma boa parte dos setores médios, né, dos pequenos comerciantes, como a Tinágoras colocou na fala dele. É um projeto cruel, né, tanto para a classe trabalhadora quanto para os setores médios. Muita gente vai falir nesse momento, né, uma situação bastante delicada. E a Tinágoras... Exatamente. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão agora a OMS declarou, né, o que a gente já estava percebendo, que a América Latina a América do Sul, na verdade, já é o novo epicentro mundial aí da contaminação. E dentro disso, o Brasil é responsável por 60% dos casos. Já é o campeão de mortes. E o Bolsonaro está sendo visto como o verdadeiro responsável por essa tragédia que a gente está vivendo aí. Apesar disso, as negociatas seguem no Congresso e os verdadeiros mandantes aí do governo, né, que a gente sabe que são os grandes empresários, os banqueiros, todo esse setor aí da burguesia parece está querendo passar um pano aí e não indica que o impeachment vai ser a primeira aposta aí desses setores, né? Por conta dessas negociatas também no próprio Congresso Nacional. Então, diante dessa situação, a Conlutas tem defendido essa campanha aí pelo Fora Bolsonaro e Mourão. Queria que você falasse um pouco qual que você acha que é a tarefa da classe trabalhadora nessa luta pelo Fora Bolsonaro e Mourão diante desse cenário. Como é que derruba o Bolsonaro e o Mourão se a gente está no meio da pandemia? Quais são as perspectivas? Abriu o microfone, foi? Foi. Foi, bom, agora... Desculpa, eu vou repetir aqui, e vou talvez insistir no decorrer dessa conversa, e aí entro no tema da sua pergunta, qual a tarefa nossa, e o Brasil é o epicentro, 60%, e o Bolsonaro segue sendo esse genocida, etc. e tal. É o seguinte... Quarentena geral de 30 dias, com renda de pelo menos 2 salários mínimos para todas as frações da nossa classe, seja autônomo, pequeno proprietário, pequeno comerciante, desempregado. Essa já era a necessidade desde o início da pandemia.
Isso foi impossível de ser executado por culpa de um governo genocida, assassino, negacionista. Ao ter o país agora no epicentro da pandemia, qual que é a nossa tarefa? Eu diria que uma primeira etapa da tarefa da classe, ela já está cumprida, que é, digamos assim, a virada na consciência, que agora se coloca em maioria contra o governo. O governo goza de uma popularidade, de um apoio popular de 25% atualmente. Amplos setores da classe, amplos setores médios da nossa classe votaram nesse governo e já perceberam e já fizeram o caminho, digamos, na sua consciência de ruptura com esse governo e já compreenderam, inclusive, como comprovam pesquisas, a necessidade de pôr um fim nesse governo. Nós temos uma excepcionalidade. Tudo é novo numa excepcionalidade com essa envergadura. Porque o caminho para derrotar o governo Bolsonaro, comprovadamente, para botar para fora o Bolsonaro e Mourão, é o caminho das ruas, é o caminho da luta direta. Porém, a coerência, a ciência, nos manda imprimir como primeiro movimento e como primeira tarefa a exigência do direito ao isolamento social com renda para todo mundo, com pelo menos 2 salários mínimos para cada família desse país. Então, você soma a virada na consciência que hoje, em maioria, está contra o governo. 60%, 70% está contra o governo. 70%. 50% consideram o governo ruim ou péssimo. Juntos regular, vamos para 60%, 70%. Você junta isso com a consciência da gravidade e com as pesquisas que comprovam que se dependesse, se as pessoas tiverem condição, elas cumpririam o isolamento social. Nós temos, digamos assim, uma base política importantíssima para atuar. Nós, como lideranças do movimento. Então, ocorre que, respeitada as orientações da ciência, da Organização Mundial de Saúde, respeitado o esforço para exercer o isolamento social, a necessidade impõe também a luta direta. E muitas delas já têm sido feitas de maneira organizada, né? Vejo o exemplo dos companheiros e companheiras trabalhadores e trabalhadoras da saúde, que já fizeram diversas manifestações, muitas delas sem ser puxada pelas suas direções sindicais, pela necessidade objetiva, pelas péssimas condições, por sermos campeão de número de mortes de profissionais da saúde. O dia de hoje, inclusive, teve mobilizações em vários estados, respeitado o distanciamento, respeitado os equipamentos de proteção à saúde, a máscara, o distanciamento social do funcionalismo público federal, atacado permanentemente pelo ministro Paulo Guedes, mas verbalizado de maneira nojenta naquele vídeo que veio a público. Então, houve manifestações. Está havendo mobilização. Se a gente olha o entorno da América Latina, Flávio, o problema da fome, da miséria e a implementação do lockdown no conceito burguês, que na ponta sobra a repressão policial, inclusive, veja, no Rio de Janeiro, uma atividade com sei lá, meia dúzia, menos de 20 profissionais de saúde, levou a que a polícia detivesse as pessoas que estavam ali, porque estava provocando ruptura do lockdown, porque tinha aglomeração. Cadê a polícia na porta das fábricas, para fechar as fábricas? Que tem fábrica com 300, com 3 mil, com 12 mil, com 10 mil, canteiro de obra com 100, com 200. A Vale do Rio Doce não parou de funcionar nem em Carajás, nem em Minas Gerais, nem em lugar nenhum desse país. A CSN não parou em Minas, não parou em Volta Redonda. A construção civil é decretado como, imagina, é decretado como serviço assistencial, como serviço essencial, inclusive agora pelo governo
pelo governo Dória, com as novas medidas, por exemplo, é o que está na ponta, nunca parou, já tem, os últimos números formais eram 57 mortos na construção civil de São Paulo. Bem, você diz, aí tem uma campanha pelo impeachment, mas o Congresso, olha, o que é que o Congresso tem feito? O que é que o Rodrigo Maia tem feito no meio? Veja, já são mais de 1 milhão de novos demitidos. As previsões é que nós podemos chegar a 17 milhões de desempregados formais. E o que é que o Congresso Nacional, capitaneado pelo Maia, que foi o piloto da reforma da Previdência, que tirou a nossa aposentadoria, tem feito? Aprovar redução de jornada com redução de salário? Por que ninguém fala em estabilidade no emprego, como já se implementou? Na verdade, tinha, como a gente está defendendo, que não só decretar a estabilidade pelo governo federal, e o Congresso Nacional poderia ser um ponto de pressão sobre isso, mas não é, porque tem a mesma dependência do capital estrangeiro e internacional. Então, decreta a estabilidade, recontrata quem foi demitido na pandemia, garante renda para todo mundo. Então, nós não podemos confiar nesse Congresso. A necessidade de derrubar o governo Bolsonaro é a necessidade da luta direta, derrubar Bolsonaro e Mourão. Então, para eu concluir, então você junta esse grau de consciência que levou à ruptura, você junta esse grau de consciência que, em ampla maioria, defende isolamento social, e você há que apostar de que a classe olha para frente e vê os inimigos que estão a posto, que sequer concedem a nossa classe o direito de poder se resguardar com a sua família em casa. Então, a gente ir fazendo os exercícios de mobilizações simbólicas e deixar, nós da CSP com Lutas queremos deixar publicamente dito o seguinte: todo o esforço do mundo na luta pela quarentena geral de 30 dias. Mas se explodir mobilização social, se o nosso povo pela fome tiver que se expor, inclusive expor a sua vida, nós da CSP com Lutas faremos todos os esforços para que a gente possa estar de maneira organizada, de maneira cuidadosa, mas de maneira física presente em cada combate, em cada luta. Porque a defesa da vida se faz muitas das vezes sendo obrigada a arriscá-la. Então, esse acúmulo da consciência com processos embrionários de mobilização, essa energia que vem de fora do continente, com os trabalhadores se mobilizando no Chile, no Equador, em várias partes, é o caldo social que nós queremos deixar dito aqui, que ele já existe e que ele pode explodir. E se ele pode ser necessário que exploda. Então, se isso é verdade, nós temos a necessidade de organizar essa explosão e dar a cada luta objetiva, como a luta contra a fome, o sentido político comum da necessidade de derrubar o governo, como esse primeiro vírus, para poder impor uma política, ainda que tenha que passar por cima desse Congresso corrupto também, uma política que ponha a vida das pessoas em primeiro lugar. Infelizmente, está comprovado que nesse sistema capitalista isso não é possível. Então, a gente faz um balanço de que há acúmulo, há consciência, há acúmulo, e o nosso papel é fomentar isso e buscar mais ampla unidade de ação também das cúpulas dirigentes, e aquele que não vier junto com a classe tem que ser denunciado imediatamente, não só pela sua omissão, mas pela contribuição ao interesse do capital no momento que é necessário defender a vida da nossa classe. Muito bem. Eu queria que a gente voltasse um pouco nessa questão das lutas, dos processos que estão começando aí a surgir também nos outros países da América Latina. Mas antes disso, só comentar aqui sobre a participação do pessoal aqui no chat. O José Adelmo está mandando parabéns aí pela live. O Paulo também de Carapicuíba está aqui presente, mandando boa noite para todo mundo. O Ridê do Sindicef São Paulo também está presente. Aliás, o Sindicef, que é filiado à CSP com Lutas, tem ajudado a gente aqui na campanha de solidariedade de classe aqui na Brasilândia. Queria mandar aí meus agradecimentos para o Sindicef.
E o Jorge também está fazendo um comentário sobre o que ele está chamando aqui de fake down do Dória aqui em São Paulo, né? Que na TV fala que vai defender a quarentena, mas na prática está mandando reabrir e acabar com as poucas medidas efetivas que aconteceram de isolamento social, né? Então, bem lembrado aí o comentário do Jorge também. Agora, Vera, queria que você falasse um pouco sobre a situação do Rio de Janeiro, porque a gente tem visto que o governo do Rio de Janeiro parece que está aproveitando a situação da pandemia para desviar recursos, tanto que foram utilizados aí, mal utilizados, né, para a questão dos hospitais de campanha, quanto para a compra de respiradores, né? Então, a gente teve vários escândalos aí de desvio de dinheiro aí. O Flávio Bolsonaro adorou a situação e está acusando o Witzel de corrupto. E ele, por sua vez, disse que é o filho do Bolsonaro que tem que estar preso. E aí, quem que está certo nessa disputa, Vera? Microfone, abrir. Olha, Flávia, nessa discussão estão certos os dois. Porque tem corrupção mesmo, né, na aquisição, na construção dos hospitais de campanhas, nas compras de respiradores, de máscaras. Tem corrupção em tudo quanto é canto, isso tem no Rio de Janeiro e tem em todos os cantos do país. E do mesmo jeito que também deveria estar preso o filho de Bolsonaro pelo mesmo esquema de corrupção. Então, estão certos os dois. São dois corruptos, inclusive eram parceiros, e estão brigando agora porque estão disputando não as eleições de 2020, mas as eleições de 2022. Tanto é que nessa reunião ministerial de que Athenágoras falou, e que foi assim, desmascarado o que pensa o ministro Guedes a respeito da economia, e nesse momento que é uma tragédia na vida da classe trabalhadora, todos eles dizem abertamente que toda a política do governo Bolsonaro é para o pós-pandemia e com vistas às eleições de 2022. E é muito comum, em períodos de emergência, o Estado se utilizar de vários esquemas de corrupção na aquisição das coisas. Primeira coisa, a mesma corrupção que existe lá no Rio de Janeiro, da qual agora o Witzel é a bola da vez na denúncia, né? Até porque tem as rusgas aí com o governo federal, é o mesmo que ocorre aqui em São Paulo. Por exemplo, as parcerias público-privadas, em períodos normais, entre aspas, com direito a fazer licitação, já se tem os escândalos de corrupção, já se tem os esquemas de corrupção. Quando não há, isso apenas aumenta. Então, na verdade, os governos, os prefeitos, o presidente, está todo mundo fazendo negócios com as vidas e com a saúde da classe trabalhadora, sobretudo dos mais pobres aqui do Brasil, no combate, né, no que eles chamam de combate à pandemia. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, eram 7 hospitais de campanha que deveriam ser feitos para atender a demanda daquela população. Ao contrário disso, a empresa que está sendo denunciada e já tinha outros indícios, já tinham outras denúncias de corrupção, vai entregar apenas uma. E mais do que isso, o secretário teve a cara de pau de dizer que não precisa fazer os demais porque não vai haver necessidade. Ora, todos os dias, para você ter uma ideia, em Duque de Caxias, um corpo passou 30 dias em casa até que fossem buscar. Quantas pessoas morrem? Tem um monte de gente morrendo em casa porque elas não conseguem ser atendidas nos hospitais. Fora aquelas que morrem nos corredores das UPAs por falta de respiradores. Morrem médicos e técnicos de enfermagem porque não tem EPI. E o governo está pagando absurdos. Eu nem sei, mas parece que é 400 e não sei quanto. Eu esqueci agora o número do custo de um respirador que
que o governo daqui de São Paulo, inclusive, está pagando. É um valor tão absurdo que, pela tecnologia que tem, inclusive aqui nas universidades de São Paulo, você poderia ter o mesmo aparelho, servir ao conjunto da população por R$2.000. Então, o que os governos estão fazendo e os grandes empresários são negócios com as nossas vidas, negócios. Na verdade, o dizer que vai fazer quarentena ou dizer que vai comprar insumos, comprar materiais para o atendimento da população, do mesmo jeito que tem essa defesa incondicional de Bolsonaro em torno da cloroquina, da hidroxicloroquina, tudo isso a gente vai ver depois que vai ter vários esquemas de corrupção envolvidos nesse negócio aí. Porque aqui em São Paulo também tem. Por exemplo, o governo, para além da compra desses respiradores caríssimos, né, comprados a peso de ouro, tem agora também, por conta da redução drástica, por conta do aumento das mortes e da necessidade de UTIs, o governo está alugando leitos de hospitais da rede particular, pagando uma diária de R$2.100. Isso é fazer negócio com a vida da classe trabalhadora, porque tem que ser exatamente o inverso. O que tem que fazer é pegar todos os leitos dos hospitais particulares e incorporar ao SUS, para que nós possamos ter uma fila única e todo mundo ter o direito ao atendimento, e não somente aqueles que têm condição de pagar. Inclusive, essa é uma das outras, a outra exigência que nós também fazemos na ação, exigindo que o governo, que aqui no estado, aqui na capital, e também deve ser isso no estado, ter uma fila única. E que todo serviço de saúde seja colocado dentro do SUS, para que todos possam ser atendidos em igualdade de condições. Antes, no SUS, já se escolhia quem ia morrer. Agora, eles estão fazendo isso abertamente, escancaradamente, entende? E quem morre são os nossos, porque quando fica doente, aqueles que ficam doentes que têm bastante dinheiro, por exemplo, vai se tratar no Sírio-Libanês e no Albert Einstein. Aliás, esse mesmo senhor que é dono desse hospital está fazendo parceria com o governo do estado na construção dos hospitais de campanha. Isso não foi feito licitação em canto nenhum. Então, são grandes negócios que são feitos com a vida e com a saúde do conjunto da população. E os mesmos esquemas de corrupção que estão sendo denunciados no Rio de Janeiro é o mesmo que ocorre aqui em São Paulo e em todos os cantos do país. E é contra isso que nós precisamos lutar. Muito bem lembrado, né, Vera? Além da corrupção, que a gente sabe que acontece em todo canto do país, que o pessoal está lembrando aqui alguns escândalos, o desvio é generalizado. Mas, além disso, tem o processo normal de rapina mesmo, né? De roubo legalizado, vamos dizer assim, que é o desvio de dinheiro público para as mãos dos grandes capitalistas, enquanto a população está morrendo por falta de leitos de hospitais, né? Então, esse ponto que você tocou me lembrou muito a fala do Paulo Guedes na reunião, né? De que eles vão lucrar com o investimento nas grandes empresas e teriam prejuízo com as pequenas empresas. E isso não é um processo que acontece só no Brasil, né? Nos Estados Unidos, a notícia publicada na semana passada é que os grandes empresários, os mais ricos, já estavam lucrando mais de 400 bilhões, enriquecendo mais 400 bilhões com a crise, com a pandemia. Então, é indecente mesmo, né, o funcionamento normal do capitalismo, além da corrupção. Bom, agora eu queria voltar um pouco, Atinágoras, nos elementos que você colocou aí do desenvolvimento da luta de classes, né? Inclusive da América Latina. A Conlutas fez uma ação, acho que foi na semana passada, que foi levar uma ajuda, uma solidariedade de classe para os colombianos, né? São 200 colombianos que estão acampados no aeroporto de Guarulhos e que não conseguem voltar para casa. Então, isso é um ponto importante também, se você puder relatar um pouco. Também temos visto na América do Sul os protestos voltando em alguns lugares.
no Chile, né? Sim. A população voltou a ir para a rua exigindo renda, lutando, na verdade, contra a fome, inclusive. E no Equador também, anteontem, a gente viu a população também indo para a rua contra o plano de austeridade do Lenin Moreno. Então, eu queria que você comentasse um pouco como é que está esse processo de luta na América Latina e na América do Sul, e quais as perspectivas frente a essa situação no Brasil e no mundo aí. Tá ouvindo? Tem que abrir o microfone. Aqui é padrão, viu, gente? Toda vez que for falar, tem que abrir o microfone. Toda vez que for falar, tem que abrir o microfone mesmo. Então, eu queria lembrar que antes da pandemia, nós tínhamos um exemplo de luta multitudinária nas ruas do Chile, impressionante. E queria lembrar o signo daquelas mobilizações, que se concretizaram e que conseguiram passar uma mensagem ao mundo inteiro, que ali o povo lutava contra 30 anos de neoliberalismo, e que havia uma massa crítica se expondo fisicamente e que sequer aceitaram uma nova constituinte que não fosse controlada diretamente pelo povo. Muita repressão, muitos presos, muitos mortos, muitos perderam a visão, enfrentando o braço armado do Estado chileno. A pandemia colocou uma parcela importantíssima da humanidade, por necessidade de vida, em quarentena. Ocorre que não tem como você olhar para os seus filhos sem ter um prato de comida para dar, se tem um pó de café, não tem um açúcar, isso de maneira generalizada, e não ter reação da classe. Então, em meio à pandemia, os governos, como a gente comentou anteriormente, não têm tomado medidas efetivas de fato para proteger a vida das pessoas, dando a essas pessoas as condições de alimentação. Veja, o direito de se reproduzir. Nesse sistema capitalista, a reprodução humana é apenas para ser explorado pelo sistema capitalista. E nem isso, em meio a uma pandemia, a maioria dos governos se propõe a fazer. Então, assim, na nossa opinião, é inevitável que tenham processos de luta, de mobilização. E nós temos que estar atentos a todos eles. Olha, em sendo a América Latina o epicentro hoje, o Brasil no topo disso, acho eu que uma das primeiras tarefas nossas é se manter muito articulado com as organizações da classe trabalhadora, buscar os contatos com os companheiros e companheiras do Equador, com os companheiros e as companheiras do Chile, promover solidariedade ativa. O gesto da CSP com Lutas foi um gesto motivado simplesmente por um sentimento de classe. A gente viu o noticiário daquela situação e nós fomos até lá conversar com as pessoas. Inclusive, quero dizer de público aqui, que reunimos com 2 grupos que coordenam os 180 que estão lá no aeroporto, em busca de um voo humanitário, onde o governo exige que só embarca ou se pagar a passagem ou se garantir que lá tem que entregar $470 para pagar despesa de 14 dias de quarentena exigida pela OMS. Ora, aqui tem estudantes, turistas e uma série de trabalhadores desse país que viviam aqui, que agora estão se deslocando lá para o aeroporto com as suas famílias em busca de um retorno humanitário, inclusive com medo do quanto tem sido ofensivo. Então, nós fizemos esse gesto solidário, mínimo, ativo, conversamos com
com a coordenação deles, colocamos a CSP Conlutas à disposição, e a resultante da conversa foi que elas, principalmente, são mulheres jovens que coordenam as coisas, o que é muito importante, ficaram muito gratas, a gente está mantendo contato com elas, e elas pediram para a gente respeitar um pouco o ritmo do que elas estão tentando negociar. E elas estão tentando negociar, se dispuseram a manter as informações para a gente, e tão logo se imponha, se desgraçadamente se impor uma necessidade de uma luta mais efetiva do que o sofrimento que eles estão submetidos, no sentido de buscar negociar o retorno para as casas, a CSP Conlutas vai estar colada, vai estar junto, vai seguir colada com eles, vamos articular com companheiros lá também da Colômbia para poder fazer essa ponte, exigir do governo lá. Foi uma atitude de classe. Então, eu queria concluir esse raciocínio dizendo o seguinte, aquilo que eu comentei nos 2 blocos anteriores em nome da CSP Conlutas, se nós temos a compreensão de que no Brasil necessita de 30 dias de quarentena geral para todo mundo é todo mundo mesmo, é autônomo, é pequeno proprietário, é desempregada, é empregada doméstica, é todo mundo, com garantia de pelo menos 2 salários, nós não temos dúvida que essa é a necessidade do conjunto da nossa classe na América Latina. E se os governos não fazem, nós temos que ir fomentando essas ações para poder buscar coordená-las, inclusive, do ponto de vista do continente, para, inclusive, botar abaixo os governos que são nossos inimigos e que se revelam tão algozes nesse momento. E, por esse motivo, a defesa que a gente faz a Conlutas propõe derrubar o governo Bolsonaro e Mourão já. Então, essa solidariedade ativa, essa busca de coordenar é uma necessidade que pode e deve se impor como ação direta, como é a tradição da luta de classe no mundo e como sempre foi o indicativo de saídas possíveis para a gente poder pensar em ser um pouco mais feliz. Então, legal, Atê. Inclusive, a Marina está comentando aqui no nosso chat, parabéns à CSP Conlutas, muito orgulho da minha central, e o Rubens Donizete também está mandando um alô aí desde Goiânia. O Rubens está sempre acompanhando as nossas lives aqui também do PSTU São Paulo. Um abraço para o companheiro aí. Vera, uma outra questão, mudando um pouco agora de assunto, que a gente tem visto aí, o Brasil, além da própria questão da pobreza, né, ter se tornado um fator de risco no Brasil, um outro tema bastante importante também é a questão da violência contra a mulher, que tem aumentado muito durante a quarentena, né, e tem sido uma grande preocupação, inclusive Mulheres em Luta, que é ligada à CSP Conlutas, tem feito uma campanha nesse sentido, de combate à violência contra a mulher, mas eu queria que você falasse um pouco também qual é a proposta do PSTU, de como que a classe trabalhadora tem que lidar com essas questões, né, tanto da pobreza, em especial essa questão da violência contra a mulher. A violência doméstica é uma coisa absurda e que nós temos que lutar muito contra ela, e essa é uma realidade. É uma realidade, por exemplo, em São Paulo, o índice de violência doméstica, né, contra as mulheres aumentou em quase 45%. E São Paulo é um estado extremamente violento. O número de assassinatos tem aumentado absurdamente. Para além da violência da pobreza, para além da violência machista, né, ainda tem a falta de condições dessas mulheres para que elas possam não só romper esses laços de violência, elas não têm condição, inclusive muitas, de saírem desse ambiente de violência e ir para um outro lugar, porque o Estado não lhe dá nenhuma condição para isso. Aliás, o governo, a partir do governo federal de Bolsonaro, que na verdade existe um estímulo a todo tipo de violência. Para você ter uma ideia, houve esse aumento de
violência, tanto das mulheres, como aumentou o índice de violência geral também. Agora, esse ano, já se foram mais de 11 mil assassinatos. Entende? E isso é um absurdo. E quem morre? As mulheres, pela violência machista dentro de casa, e a juventude negra e pobre das periferias. Então, aqui você combina o índice de exploração junto com a opressão, o racismo, que tudo isso dá um nível de vida tão desgraçado e tão cruel para o conjunto da classe trabalhadora, principalmente para as mulheres mais pobres e negras nas periferias da cidade, que é insuportável. Vai chegar o índice de insuportável. Isso aqui vai explodir a qualquer dia. Por outro lado, nós temos que fazer uma campanha, nesse aspecto, tanto o PSTU, o MML, de fazer uma campanha para que os homens da nossa classe rompam com o seu machismo. Mas que os homens da nossa classe também ajudem as mulheres a combaterem o machismo que acontece no interior das famílias, dentro dessas famílias. A pessoa tem que fazer denúncia. Em briga de marido e mulher se mete a colher, sim. Você tem que fazer a denúncia, você tem que proteger as mulheres dessa violência, porque é tanta violência que a gente tem que enumerar. É a violência da fome, é a violência de você ficar doente e ser desassistido, ser humilhado, é a violência que você sofre por parte dos seus companheiros, é a violência do local de trabalho, é a violência de você ter que se contaminar nos transportes públicos, do desemprego. Ou seja, é uma combinação de desgraças na nossa vida que nós precisamos encontrar uma saída para isso, imediatamente. Porque, por exemplo, voltando novamente àquela reunião ministerial e aquilo que você levantou aí, o que se preocupa o governo com as grandes empresas? E tudo foi feito nesse sentido. As reformas que foram feitas foi para retirar direito dos trabalhadores e assegurar os interesses da empresa. Todas elas. A que reduz a jornada de trabalho com redução de salário, que bota os trabalhadores em casa e que aumentou absurdamente o índice de desemprego, até aqueles que estão na informalidade ou que são microempresários ou pequenos empresários, porque eles são tidos pelo governo e por aqueles que se respondem que respondem por esse setor, que respondem pela economia do país, que estão interessados em atender os serviços e os interesses dos grandes capitalistas. E os grandes capitalistas são os banqueiros e as grandes empresas nacionais e multinacionais, muitas delas em associação com o próprio banco. Quando ele diz que 5 bancos controlam 200 milhões de imbecis, é disso que ele está falando. Ele está falando da nossa vida. Ele está falando, por exemplo, do pequeno proprietário, do pequeno comerciante, daquele pequeno empresário e microempresário, daqueles que vivem, que tem um MEI, que chama de microempreendedor, que tem um MEI para sustentar as suas vidas, que também é CNPJ, porque ele não questiona todos os CNPJ, ele questiona todos os CPFs da classe trabalhadora e o CNPJ de todas as empresas que não são grandes empresas, porque ele diz que tem prejuízo. Ele só não disse que a maioria dos empregos que existem no país são assegurados por essas pequenas e médias empresas, porque os grandes capitalistas, eles têm alta tecnologia e eles empregam muito pouco. O que eles têm mesmo é lucro. E aí nós dentro dessa discussão, por exemplo, tem coisa mais violenta do que você morar no estado mais rico do país, numa das cidades mais ricas e desenvolvidas do planeta, com tecnologia, com direito a tudo, né? Onde você tem milionários que são banqueiros, grandes empresários, que você tem 77 mananciais de água, ou seja, 57 nascentes, e tecnologia que dá para garantir água para todo mundo, e você tem uma população que não pode lavar as mãos para se proteger do vírus porque não tem água,
que você não tem sabão para lavar as mãos porque você não tem dinheiro para comprar um sabão, que você vê o seu filho chorar de fome, que você mesmo chora com fome. Agora, vai falar mais alto nesse país, como está fazendo agora, como está falando no Equador, e também no Chile. Isso não vai demorar muito tempo para acontecer aqui. Tanto é que o governo Covas já está sendo preparado para dar classe trabalhadora aqui no estado de São Paulo para se levantar contra a fome. Porque a fome é coisa que a gente não pode admitir. Quando os trabalhadores entrarem para buscar onde tem alimento, crime é o que faz o governo Bolsonaro, crime é o que faz Paulo Guedes, crime é o que faz o ministro do Meio Ambiente, crime é o que faz toda aquela cambada de gente que fica ali, junto com o presidente e os seus ministros, conspirando contra a classe trabalhadora, encontrando mecanismos para atender os seus interesses, enquanto condena a nossa classe, as mulheres, os negros, os pobres, os desempregados, os que estão na informalidade, à doença e à morte. E mais, num país que toda a riqueza que existe é produzida pelas nossas mãos. Está na hora da gente buscar o que é nosso. Essa solidariedade, só para encerrar aqui, essa solidariedade que a gente tem visto com muita frequência nos bairros periféricos da cidade, precisa se traduzir também em organização para que a gente possa pôr abaixo não somente o governo Bolsonaro, seus ministros e as Forças Armadas, que é cúmplice da corrupção e da matança que existe nesse país. É preciso que a gente crie as condições para destruir essa mesma sociedade e construir uma outra que sirva para a gente, que seja capaz de nos dar vida, de nos permitir o direito de sobreviver dignamente, porque nós somos seres humanos, nós transformamos tudo que existe na natureza em riqueza, e como é que isso tem que se voltar contra a gente? Por outro lado, é inadmissível o machismo existente no seio da nossa classe, porque esse tipo de assassinato condena as mulheres e os homens da nossa classe a atrasar a luta que nós precisamos travar contra os governos e contra o sistema capitalista. Muito bem, né? E lembrando que tem várias campanhas que as companheiras dos movimentos estão fazendo, MML, como eu citei, de denúncia, né? Se vê um vizinho brigando com a esposa para fazer um escândalo, apitaço, tudo para a gente conseguir ter uma atuação de classe na defesa da vida e das mulheres trabalhadoras, né? Na defesa das mulheres contra a violência. Então, é importante ter uma atuação coletiva, né? Mexeu com a mulher trabalhadora, mexeu com a classe toda, tem que ser uma atuação em defesa da vida das mulheres aí. Queria aproveitar a deixa aí da Vera, e um comentário que o Gabriel Araújo fez aqui no nosso chat também, que ele falou, olha, só o socialismo é que pode nos ajudar agora nesse momento, né? E aí queria fazer uma pergunta capciosa para a Atinagoras. Atinagoras, vocês estão defendendo, a Conlutas está defendendo aí a campanha pela quarentena, 30 dias de quarentena, com condições sociais, você já colocou aí todas as propostas do que a CSP entende por quais são as condições, as garantias necessárias para o trabalhador ficar em casa, né? Agora, uma pergunta importante também é, da onde vem o dinheiro para garantir essas medidas, né? E como fazer para que esse dinheiro seja, de fato, investido para salvar a vida da população e não o lucro dos capitalistas? Olha só, as 3 parcelas de R$600 que foram votadas pelo Congresso Nacional, se somadas, todas elas, não dá 100 bilhões de reais em 3 meses. No começo da pandemia, o governo Bolsonaro liberou uma linha de 1,2 trilhão de reais só para os bancos, de uma tacada. O resultado de 7 bancos nacionais hoje, o que eles têm de lucro acumulado,
é o equivalente ao produto interno bruto de um ano do país em meio à pandemia. Produto interno bruto do país é todo o esforço que cada um de nós faz e produz no trabalho, seja ele formal ou informal. É a riqueza que vem do sangue, do suor e do esforço da nossa gente para sobreviver. Então, tudo que a gente produz junto, esse produto interno bruto, só no meio da pandemia, está na mão de 7 donos de banco. Então, veja, quando a gente defende uma quarentena geral de 30 dias, com pelo menos 2 salários mínimos por família, é porque tem dinheiro para fazer isso. A comprovação já disse, tanto tem que 10 vezes mais do que ele deu para 3 meses para toda a população e fica humilhando a gente nas filas para receber, 10 vezes mais ele deu na primeira semana para os bancos. Mas de fora isso, se ele deu tudo isso lá, deu mais 100 para nós, 100 milhões, ainda tem dinheiro? Tem, ainda tem dinheiro, sem comprometer, inclusive, a vida cotidiana do país. Por ano, o governo Bolsonaro dá cerca de 1 trilhão, ou seja, 10 vezes mais do que os 3 meses dos R$600, só para juros, serviços e amortização do serviço da dívida pública. Por que não suspende isso por um ano? Olha, isso não é nem proposta de radicalista socialista. Suspender por um ano o pagamento da dívida. Muitos governos burgueses já propuseram e já fizeram isso. Então, veja, os números de hoje são, novamente, 1.089 mortes confirmadas de ontem para hoje. Mais de 25.500 mortos formalmente confirmados, fora a sonegação dos números que nós sabemos que tem. Com tudo isso, tem previsão aí falando que o Brasil pode chegar a 125 mil óbitos formais, oficiais. Os números de hoje do Ministério da Saúde do Bolsonaro, não é do socialista, assume que tem 400 mil infectados e 25.500 e tantos mortos. Então, e o mundo inteiro comprova, confirma e defende que o principal remédio é o isolamento social. Então, no momento que nós estamos morrendo 1.000 por dia, formalmente reconhecido pelo governo, ele esconde os números. Então, no momento de uma alta da curva, como aí os técnicos falam, né? A alta da curva precisa achatar a curva. E para achatar a curva, isolamento social. Num momento desse, o governo Bolsonaro está há 1 mês pressionando e agora todos os governos, sejam eles do PSDB, do PT, do PCdoB, do PMDB, do PSB, todos os governadores estão discutindo flexibilizar, abrir, se submetendo à pressão e à mesma lógica do Bolsonaro, quando o momento exige é outro. E quando, repito, para responder, digamos assim, o âmago da pergunta, quando tem dinheiro no país que permitiria. Se eu estivesse falando, vamos lá, vou falar para a internet. Na boa, gente, se tivesse parado tudo por 30 dias, tudo que eu digo é tudo, e tivesse garantido renda para todo mundo, essa situação não estava assim. Está comprovado, isso foi comprovado em vários países que assim o fizeram. Então, é uma sandice, não é só um problema de ignorância, é um projeto sádico, não é nem sandice. É sádico, entende? É a intenção de matar os mais pobres, porque se é verdade que cientificamente o vírus não escolhe classe, se isso é uma verdade, se você olha o vírus, a doença, se torna meia-verdade quando quem tem dinheiro consegue ter isolamento e quem não tem se expõe mais ao vírus. E se torna uma verdade ao revés quando o povo pobre é obrigado a se expor e se contaminar nos metrôs lotados todo dia ou nos ônibus para trabalhar, para poder ter o que comer.
quando tem dinheiro no país. E mesmo que não tivesse, se fosse um país que, olha, nós somos a oitava economia do mundo, para que adianta ser oitavo de alguma coisa se o nosso povo está morrendo de um vírus e morrendo de fome? Para quem serve esse pódio da economia? Então, é aí, inclusive, para eu também não deixar escapar o tema, é aí, inclusive, que entra a nossa discussão desde a CSP com multas como um ponto de apoio unitário para a luta, mas um ponto de apoio que quer, sim, discutir que cada luta objetiva tem que estar a serviço de um sentido político comum, que é acabar, que é destruir essa sociedade capitalista e, sim, impor uma sociedade socialista. E digo mais, também é verdade, nós da CSP com multas assumimos que muitas experiências do socialismo deram em desgraça, porque foram traídas pelas suas direções. Então, quando a gente defende derrubar o Bolsonaro e o Mourão, e que esse Congresso também não pode ter a nossa confiança, que essa justiça não pode ter a confiança, que a gente sonha, sim, na força da classe trabalhadora para, já que ela produz, ela controle. E a gente tenha um socialismo de verdade, controlado pelas assembleias do povo, decidindo sobre tudo do nosso país. Então, tem condição hoje. Não precisa decretar que a revolução vai ser amanhã, uma revolução, uma tomada de poder que está ali na esquina. Não, nós estamos no marco do capitalismo, tem dinheiro. Ele está dando para os banqueiros e está retirando direito da nossa classe. Então, tem dinheiro no Tesouro Nacional também, que permitiria pagar 2 salários mínimos aí por 2 ou 3 parcelas. Se junta o pagamento da dívida e se junta o dinheiro do Tesouro sem pedir empréstimo, fora as isenção fiscal, que a Vale do Rio Doce não paga energia e no Pará a gente paga uma energia 5 vezes mais cara do que aqui do Sudeste, por exemplo, na residência do povo pobre. Então, é só tirar a isenção, é só confiscar o lucro, esses 7 trilhões aí dos bancos que sempre tiraram dinheiro do nosso povo aqui com tarifa para tudo. É hora de pegar esse dinheiro, entendeu? É hora de pegar o lucro do hospital privado e estatizar, botar tudo sob o controle do Estado, controle do peão, controle do trabalhador da saúde, para poder botar no leito privado o povo pobre trabalhador para não morrer de pandemia. Então, tem dinheiro, tem condição. O que não tem é governo. Aliás, tem governo para matar, tem um governo para assassinar, para garantir o lucro deles. Então, esse ódio, usando as palavras da Vera, também nós precisamos dar um sentido de organização e luta para poder superar essa desgraça. E ela tem jeito, está na nossa mão. Está disposto a meter a mão no bolso da burguesia para salvar a vida dos trabalhadores, né? Então, não é nem uma luta de classe, mas é uma guerra de classe que a gente está vivendo mesmo, né? Vera, suas considerações finais aí, o debate está rendendo bastante, o dia foi concorrido hoje, né? Porque hoje estava tendo quase no mesmo horário uma live também muito importante aí que a CSP com Lutas estava organizando, junto com o Sindicato dos Metalúrgicos de São José. É um ato pela reestatização da Embraer, na verdade, né? Então, a gente está numa concorrência aí de live, mas aí, então, a gente vai partindo já para a consideração final. Queria que você deixasse seu recado aí em meio a esse debate, tá? Não acabou ainda, né? Semana que vem, na quarta-feira, tem mais uma live aqui do PSTU São Paulo. A gente vai dando continuidade com a presença da Vera aqui também. Mas por hoje, Vera, mensagem. Qual a sua mensagem? Então, primeiro agradecer essa oportunidade de fazer um debate junto com a Tenágoras. Eu acho que é uma das primeiras vezes que a gente faz esse tipo de atividade juntos. E seria muito bom que fizéssemos mais vezes. Muito bacana. Bacana encontrar com vocês por aqui nessa live toda semana. O que nós temos que dizer é o seguinte, por exemplo, o PSTU, ele assinou com mais em torno de 400 entidades, vários partidos e organizações da classe trabalhadora, e várias organizações com um pedido de impeachment do governo Bolsonaro. Muito embora nós achemos que seja uma ação extremamente limitada, nós não poderíamos nos cortar da tarefa de colocar, pelo menos isso, para tirar esse governo
que é, como diz, é a pedra no caminho, nesse momento, no combate ao coronavírus. Ele é a barreira, uma das barreiras, para além da pobreza, da falta de UTIs nos serviços públicos, para priorização daquilo que é privado, para atender as necessidades dos grandes banqueiros e dos grandes empresários. Nós temos aqui, para cumprir essa tarefa, e lutando contra nós abertamente, o governo Bolsonaro e Mourão. E não diga que Mourão não está, não, porque toda vez que Bolsonaro está dizendo tudo quanto é coisa contra nós, está do lado dele Mourão e seus ministros e os partidos que são da sua base aliada. Então, fizemos isso, mas isso é insuficiente. Nós defendemos fora Bolsonaro e Mourão. E não acreditamos que o Congresso Nacional, que retira direito dos trabalhadores e que faz acordo com o governo Bolsonaro, não toma lá da cá, para garantir os interesses dos grandes empresários, retirando direito dos trabalhadores, nós não podemos confiar também que esse Congresso faça nem mesmo o impeachment. Por outro lado, nós entramos com uma ação aqui na cidade de São Paulo, exigindo a quarentena geral, que é o que chama de lockdown. Nós também não acreditamos que o governo Covas vá assegurar isso, e se enfrentando diretamente com as empresas que estão mantendo funcionando, tanto ele quanto Dória, que garante que aqui no Estado, eles dizem, fique em casa, mas mantém mais de 70% das empresas, da economia do Estado funcionando, ou seja, as grandes empresas continuam funcionando e joga sobre as costas dos trabalhadores e dos mais pobres a responsabilidade quer dizer, a culpa, e ainda criminaliza aqueles que são obrigados a sair para buscar o seu sustento. Então, o que nós temos a dizer aos trabalhadores é aquilo que nós já dissemos antes. Primeiro, nós precisamos, nesse momento, nos organizar onde a gente estiver, da forma que a gente puder, e gestando as condições e garantir desde já a derrubada do governo Bolsonaro e Mourão. Assegurar e exigir e garantir testes para todo mundo, porque tem tecnologia e tem mais de 100 testes no Brasil para resolver o problema de você não garantir que as pessoas não tenham que sair por aí se contaminando e você nem saiba muitas vezes. O outro é que é preciso garantir que o Estado aqui e as empresas, em convênio com as universidades, garantam a produção de respiradores de acordo com as necessidades, porque é mais de 400 mil reais que o governo está gastando com um respirador, daria para fazer 200. Ele paga por o que deveria fazer 200. Entende? Então, é negócio mesmo, é grande negócio, grandes negócios, inadmissível. Para isso, nós vamos ter que nos organizar, lutar nesse momento dentro das condições que o próprio vírus e essa pandemia nos coloca. Mas dentro disso também vamos gestando e criando as condições para derrubar o governo e derrubar o sistema capitalista, que em primeira e última instância é responsável pela nossa desgraça, pela nossa miséria, por todo tipo de exploração e por todo tipo de opressão que nós estamos submetidos. Essa sociedade é podre, e a expressão daquela reunião ministerial é o que diz do quanto é podre as estruturas do Estado capitalista e o sistema para quem eles governam, que são os grandes empresários nacionais e internacionais. Nós não precisamos dessa sociedade, nós precisamos construir uma coisa que sirva para nós. Nós precisamos viver do resultado e do produto do nosso trabalho. Nós não temos que entregar nada para a mão desse povo, esse bando de ladrão, esse bando de genocida, e o Bolsonaro, faço minhas as palavras de Atenágoras, é um sádico. Ele não só bota a gente para morrer, como ele sente prazer em ver a gente morrer e sofrer. E aí, agradecer, muito obrigada a todos vocês. Semana que vem a gente se encontra. Isso aí, recado mais que dado. Atenágoras, quer deixar uma palavra final? Eu vou aproveitar para... Vou pedir licença aqui, na verdade eu vou ler, digamos assim,
digamos não, eu vou ler o que de fato é o programa completo, que a CSP com Lutas está defendendo agora, nesse momento. E daí comento um minutinho de despedida aqui para a gente fazer um desfecho. A nossa linha, nossa proposta para o país é a seguinte: para salvar as vidas e o Brasil, 30 dias de quarentena geral já. Só que para garantir essa quarentena geral de 30 dias, nós estamos exigindo estabilidade no emprego e readmissão de todos aqueles que foram demitidos. Nós estamos exigindo 2 salários mínimos, pelo menos, para cada família, juntamente com a isenção das tarifas de aluguel, de água e de luz. Empréstimo, linha de crédito, fomento para todos os pequenos proprietários e pequenos comerciantes, autônomos, enfim. Teste em massa para toda a população e convocar os concursados da saúde e garantir EPIs aos profissionais essenciais. Estatizar todos os hospitais privados para poder atender o povo pobre trabalhador que está morrendo da pandemia. Assistência às mulheres vítimas de violência e punição aos agressores. E defendemos também uma política de desencarceramento de presas e presos. E o fim de todas as operações policiais nas comunidades, até porque chega de genocídio do povo pobre e negro. E para garantir isso, olha só, basta suspender o pagamento do serviço da dívida e utilizar o dinheiro do Tesouro Nacional. Não tem nada de revolucionário nisso, não tem nada de... Agora, é uma atitude para salvar as vidas ainda no marco dessa desgraça desse sistema capitalista. Bom, por fim, a gente diz que um programinha desse, para se executar, é preciso derrubar um vírus maior que está na frente. Então, precisa botar para fora o governo Bolsonaro, junto com o Mourão, Paulo Guedes e toda a sua laia, como diz no Nordeste, né? E botar o povo para poder ter vida. Por fim, eu queria deixar um comentário, porque eu acho que isso é um tema que a gente vai ter que começar a conversar mais com a população brasileira. Todo esse grau de crítica, toda essa bacia de crítica, de opinião e de programa que nós apresentamos, endereçada a responsabilizar o genocida Bolsonaro e o Mourão e o seu governo por tudo que nós estamos passando, o tema que nós vamos ter que passar a conversar é o seguinte: tem responsabilidade hoje também todos os ministros ligados às Forças Armadas nesse processo. Porque se fala tanto de exército, nós que lutamos pela liberdade contra a ditadura, que exército é esse aí que tem um monte de ministros que fica falando em nome deles e que defende a cloroquina contra a ciência, contra o mundo todo, e que está vendo que vai ter 5 milhões de novos desempregados e que não faz nada, que não tem estabilidade no emprego e que não faz nada, e que as mulheres estão sendo mais agredidas e que não faz nada, e que as pessoas estão morrendo aos milhares e vai morrer na barba do governo Bolsonaro, composto por uma série de generais. Então, nós vamos ter que lutar contra o conjunto desse governo e acreditar no potencial da classe. E é com esse programa que nós fazemos chamada a todos os companheiros dirigentes das demais centrais sindicais e do movimento sindical e popular brasileiro como um todo, para defender a vida e salvar o Brasil. Obrigado pelo espaço. Muito bem, Atinagoras. Bom, com essas palavras a gente encerra. Hoje. Queria agradecer mais uma vez todo mundo que está aqui assistindo, todas as companheiras, todos os companheiros que ajudaram a compartilhar aí a live, a divulgar, e agradecer muito aos nossos convidados de hoje, a Vera, do PSTU, e ao Atinagoras aí representando a CSP com Lutas. Achei muito bom o debate, e na quarta-feira que vem tem mais live do PSTU São Paulo, transmitida aqui pela nossa página no Facebook e do YouTube também. Obrigada a todo mundo, boa noite e bom descanso para vocês. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.